Olá, estamos na nossa terceira aula do nosso mini curso de Google Planilhas e nessa aula nós vamos partir para a criação de uma tabela e também vamos ver os principais tipos de gráficos utilizados aqui no Google Planilhas. Vai ser uma aula totalmente prática, nós estamos aqui então com a nossa planilha do zero, com um arquivo zerado. E vamos começar propriamente preenchendo as nossas informações, ou seja, pegando os nossos dados e jogando aqui para a nossa planilha. Nós vamos ter aqui 6 cabeçalhos. Eu vou chamar aqui de equipe, seta para a direita, nome, seta para a direita, idade, seta para a direita, quantidade, seta para a direita, valor unitário, seta para a direita, valor total. É isso aqui que nós vamos ter. E nós vamos preencher algumas linhas. Aqui eu vou ter A, B, C, D, E. Opa, que preencheu aqui, pessoal, E. F, G, H e I. Então nós vamos da linha 1 até a linha 10. Vou preencher com algumas informações aqui. Se você quiser utilizar outros dados, não tem problema. Eu vou preencher com os dados aleatórios. Por exemplo, aqui nomes, Victor, Pedro. Estou sempre apertando o Enter. Aqui, por exemplo, Arthur, Carlos, Joana, Alana, Rosana, Ana. E aqui, Júlia. Na parte da idade, vamos colocar, por exemplo, 27, 35, 55, 18, 29, 32, 19, 29 e 45, por exemplo. Quantidade, 10, 15, 20, 17, 12, 18, 19, 17 e 10. Isso aqui são informações muito comuns quando você vai ter uma planilha, uma tabela, seja qual for a área que você estiver utilizando. Aqui, por exemplo, o valor unitário que nós vamos ter, 3.900, 4.200, 5.000. Você pode estar me perguntando, Victor, mas que trabalhoso ficar digitando, Quando você vai pegar os seus dados e passar para o Google Planilhas, é exatamente isso que você vai fazer. Então, nós já estamos colocando em prática, por exemplo, 9.000, 8.000, 4.500, 1.200, 2.700 e 2.700 e aqui, por exemplo, 4.000. Se você quiser colocar até as mesmas informações que eu, legal para a gente, tá falando a mesma coisa aqui durante a nossa aula. E para o nosso valor total, vai ser a quantidade vezes o valor unitário. Então a gente vai fazer uma multiplicação. Vou clicar na F2, vou dar um igual, cliquei na D2, asterisco E2. Apertei o Enter. Aqui o Google Planilhas já vai me dar o preenchimento automático, que são as demais. Eu posso clicar em concordar. Legal? Feito isso, nós já fizemos a parte mais chata, melhor falando, a parte mais cansativa, que é colocar os dados. Agora é só a gente fazer a edição conforme a gente quiser para deixar isso aqui com uma cara de tabela. O que eu posso fazer? Vou selecionar todas as minhas informações, vou clicar aqui em bordas, vou colocar todas as bordas. Vou clicar aqui em alinhar na horizontal e vou alinhar ao centro. Já vai ficando com uma outra cara, tá legal? Vou selecionar só a minha linha 1 aqui, os meus cabeçalhos. Vou vir aqui no meu preenchimento, vou colocar, por exemplo, essa cor verde. Vou vir aqui no meu texto, cor do texto, vou colocar uma cor branca. Vou colocar em negrito, vou aumentar aqui o tamanho para 11, por exemplo. Vou vir aqui e vou criar filtros, então vou deixar essa minha tabela com filtros no meu cabeçalho, um recurso também muito interessante. Só de fazer isso, já ficou muito mais bonito as nossas informações, não ficou aqueles dados todos bagunçados. O que mais a gente pode fazer? Formatar as células, que você já aprendeu em aulas anteriores. Qual que tem necessidade? Por exemplo, aqui quantidade. Vou selecionar da D2 até a D10. Vou clicar aqui e vou alterar para número. Posso deixar com as duas casas. Vou selecionar aqui da E2 até a F10. E vou clicar aqui, por exemplo, em formatar como moeda. Agora já está uma tabela muito mais profissional. Se você for compartilhar com uma outra pessoa, já está uma outra cara, ok? E a partir dessa nossa tabela, desses nossos dados, vamos explorar aqui os 5 tipos de gráficos mais interessantes. Vamos começar pelo gráfico de colunas. O que a gente precisa para gerar o gráfico? Eu posso vir aqui em inserir, clicar em gráfico ou diretamente aqui em gráfico. Aqui em inserir gráfico fica até mais fácil, mas eu preciso selecionar as minhas informações. Vamos criar, por exemplo, um gráfico aqui de colunas. Eu vou selecionar aqui o nome e vou selecionar a quantidade. Então vou clicar na coluna B, pressionei o Ctrl, cliquei na coluna D. Nome e quantidade, clico aqui em inserir gráfico. Vai me gerar aqui um gráfico de colunas. Sempre quando você cria um gráfico, vai abrir aqui na direita o editor de gráficos. Você tem aqui a configuração, aqui eu posso mudar o tipo de gráfico, escolher um outro tipo de gráfico, que a gente vai manter esse nosso gráfico de colunas.
Posso mexer nas informações aqui, ó, eixo X, eixo Y. Poderia agregar se tiver sentido. Tem várias configurações aqui interessantes. Aqui atrás de mim, ó, usar a linha 1 como cabeçalhos. Perfeito. E aqui em personalizar eu consigo mexer em várias coisas, como a cor do fundo, a cor da borda. Consigo maximizar se eu quisesse, ó, dar um zoom no meu gráfico. Consigo mexer nas colorações. Tudo isso é editável aqui nesta aba de personalizar. Eu vou fechar aqui o editor de gráficos. Vamos posicionar esse gráfico, por exemplo, aqui, tá? A gente já consegue visualizar as informações. Vamos deixar ele até um pouco menor, vamos deixar esse nosso gráfico um pouco menor, para a gente conseguir posicionar todos os gráficos que nós temos. Ó. Então, primeiro gráfico aqui, prontamente selecionado. Ele mostra aqui, ó, todos os nomes e aqui nós temos as quantidades. O que é o mais difícil do gráfico? É você entender qual informação você propriamente vai selecionar. Vamos criar um gráfico de linha agora. Eu vou selecionar a coluna A. Pressionei o Ctrl e vou selecionar, por exemplo, aqui ó, a coluna F, valor total. Vou clicar aqui ó, em inserir gráfico. Criou também um gráfico de colunas, eu não quero. Eu vou alterar aqui ó, para um gráfico de linhas. Ó, vai ficar este meu gráfico aqui. Claro, eu poderia mexer em diversas coisas. Uma coisa que eu posso mexer, posso selecionar aqui, ó, tirar as casas decimais. Eu tirei as casas decimais, o meu gráfico ele já é alterado, tá? Então, posso mexer exatamente como eu quiser. Depois que eu mexer, vamos fazer o posicionamento, vamos colocar esse nosso gráfico mais ou menos aqui para ficar uma coisa alinhada, tá? A gente pode até colocar, ó, perfeito. A gente vem colocando depois um embaixo do outro. Tudo isso é editável. Por exemplo, se eu der 2 cliques aqui na minha linha, ó, cor da linha tá em azul, quero colocar na cor verde. Consigo mudar. Tudo isso aqui na parte de personalizar, ok? Aqui eu posso clicar em fechar. Vamos criar agora o nosso gráfico de barras. Eu vou selecionar a coluna A novamente, a nossa equipe, por exemplo, com a nossa quantidade. Pressionei o Ctrl, coluna D, inserir gráfico. Vou alterar de gráfico de colunas, vou descer aqui ó, até um gráfico de barras. Repare que ele é um gráfico de colunas invertido. É isso que a gente tem, tá legal? Então, posso simplesmente redimensionar exatamente como eu quiser. Vamos posicionar aqui embaixo para ficar uma coisa organizada na nossa aula. Perfeito? Ó, aqui embaixo, vou ajustar a largura dele. Ó, se eu quiser deixar ele um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, eu vou dar 2 cliques aqui nas minhas barras. Cor do preenchimento, vamos ver se a gente coloca uma outra cor. Talvez esse vermelho, ó, aqui entrou uma por uma, tá? Às vezes quando a gente clica, tem que fazer uma por uma. E a gente coloca esse vermelho mais escuro, tá legal? Às vezes, ó, se eu der um clique fora e der 2 cliques, eu já consigo a cor do preenchimento perfeito. Eu já consigo esse preenchimento mais rápido, tá? Tem essas variações. Então, deixamos um azul, um na cor verde, um na cor vermelha. Repare que os gráficos são muito interessantes. Se eu mexer em alguma informação aqui na minha tabela, os meus gráficos vão mudar automaticamente também. E os nossos 2 últimos gráficos são gráficos praticamente iguais, que é o gráfico de pizza e o gráfico de rosca. Vamos ver qual informação vai interessar, né, para a gente aqui propriamente. Vamos tentar pegar aqui os nomes, tá? Os nomes, talvez aqui com a quantidade. Vamos pegar nome e quantidade. Então, coluna B, pressionei o Ctrl, quantidade, inserir gráfico. Ó, vai criar um gráfico de colunas. Eu clico aqui para alterar. Vamos ver, por exemplo, um gráfico de pizza. Então, o que ele me deu aqui? Em relação à quantidade que eu tenho de cada um, ele transformou em porcentagem. Isso é muito, muito interessante. Eu poderia até trocar essa informação. Aqui ó, em valor, está bem atrás de mim. Se eu não quiser valor, eu clico aqui e altero a quantidade. Eu posso remover e posso adicionar outra informação aqui que eu queira, tá? Vamos ver se está aparecendo aqui o nosso valor total. Ó, se não aparecer, o que a gente faz? Posso apagar o gráfico, vamos lá, o nome, Ctrl, valor total, inserir gráfico, altero aqui para o gráfico de pizza. Ó, o valor total não são dados difíceis da gente mensurar a porcentagem. Ó, o gráfico de pizza me deu esta porcentagem. Vamos deixar o posicionamento dele mais ou menos aqui, ó, acho que vai ficar legal. A gente alinha com o nosso gráfico de linha. Legal, vou trazer um pouquinho mais para cá. Perfeito, temos um gráfico de pizza. Vamos lá, selecionei a coluna B, Ctrl, selecionei a coluna F, inserir gráfico e vou alterar para o gráfico de rosca, o tipo de gráfico de rosca, que eu posso fechar. Você vai ver, só vou mexer no posicionamento, que é praticamente igual aqui o que a gente tem, tá? Ó, vamos ajustar esse alinhamento com o da direita, legal. Só para ficar organizado aqui na nossa aula. Perfeito, então o gráfico de pizza para o gráfico de rosca, ele mostra as mesmas informações para a gente.
Eu particularmente gosto muito do gráfico de rosca, achei ele um pouco mais bonito, tá? Mas ó, em poucos minutos nessa nossa aula, criamos 5 diferentes gráficos a partir da tabela aqui que nós modelamos com dados aleatórios que nós fizemos o preenchimento e toda a formatação de coloração, bordas, aplicamos os filtros, perfeito? Tudo isso é extremamente aplicável aqui no Google Planilhas. E depois que você termina aqui todo o seu trabalho, o que você tem de opção? Tem aqui a parte de arquivo, você consegue fazer a sua impressão, tá? Você consegue imprimir. Você tem a opção de fazer o download dessa planilha em vários formatos, em Excel, em PDF, em alguns outros formatos disponíveis. Então imprimir, fazer o download. Tem a opção já de enviar direto por e-mail daqui, tá legal? E tem também a opção de compartilhar. Essa opção é muito interessante, você consegue gerar um link ou propriamente publicar o que você tem na web, tá? Então essas são as variações que você tem, por isso que o Google Planilhas se torna tão utilizado, ele já atualiza automaticamente, você consegue compartilhar no e-mail de alguém, dar o acesso para alguém, essa pessoa vai mexer junto com você, o que ela mexer na sua planilha já vai aparecer para você também, essa interação torna essa ferramenta muito forte, muito utilizada. Além do que, ela é totalmente gratuita, como eu já venho falando também em aulas anteriores. Mas é claro que além de tudo isso que você viu aqui nessas 3 aulas, tem coisas um pouco mais avançadas, funções, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, até a parte aí propriamente de macros, né, automações e criação de dashboards. Quero mostrar para você nesse momento alguns dos dashboards que nós desenvolvemos no nosso curso completo de Google Planilhas, para caso você queira seguir estudando conosco. Vai ter até aqui o nosso site para você poder fazer a sua inscrição, né? E realmente ter a nossa metodologia completa de aulas. Ó, esse aqui é um dashboard comercial que nós criamos. Repare que tem vários gráficos aqui criados, alguns filtros que nós criamos também. E conforme você vai mexendo, por exemplo, vou filtrar por categoria. Vou fazer 3 filtros aqui. Conforme eu aplico, tenho essa interação. Isso aqui é um dashboard, isso aqui é um painel completo para você analisar os seus dados, ok? Aqui um exemplo de um dashboard comercial, mas aí no tom do azul. Um outro dashboard aqui para análise de produtos, onde nós temos, por exemplo, equipes, produtos. Eu quero filtrar a minha equipe, né, pessoal da minha empresa. As informações mudam. Você consegue aplicar vários filtros e ter essa interação entre os seus gráficos. Tá? Fica muito fácil você tomar decisões dessa maneira. Um outro dashboard também para fechar aqui é um dashboard de controle da empresa, de funcionários. Quantos na empresa, pessoal, né, quantos homens eu tenho na empresa, as informações mudam. Quantas mulheres eu tenho, folha salarial e tudo mais, as informações mudam. Entre os estados, né, como é que está o pessoal da empresa de São Paulo, do Rio e de Goiás. As informações já alteram, todos os gráficos conversam entre si. Isso aqui é um dashboard, tá? Isso aqui é um painel inteligente, muito interessante, que você pode aprender a criar conosco, numa metodologia, numa sequência tranquila de aulas, tá? E além disso, o nosso curso completo também conta com certificado de conclusão. Vai desde o básico até o avançado, mais de 40 videoaulas, material de apoio, um e-book completo. Durante as aulas você recebe várias planilhas pré-prontas que a gente vai utilizando durante as aulas. Lá no final do curso tem os módulos bônus, que você recebe planilhas utilitárias já prontas, só para você editar as informações. Tudo isso que eu acabei de falar faz parte do nosso curso completo de Google Planilhas, tá? Se você acha que nesse mini curso, nessas poucas aulas que eu tentei passar aqui para você realmente dar os primeiros passos, no nosso curso completo tem muito mais. Fica o convite feito. Visita aqui o nosso site, vê todo o conteúdo, tá? Eu sou o professor Victor, do curso completo de Google Planilhas. Vai ser um prazer ter você estudando conosco. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.